Iniciamos a análise falar comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar o lance para fazer a análise do dia de hoje. Trio do Flamengo eliminado da Copa do Mundo na fase de clubes. Para mim, o Uruguai foi a grande decepção. Eu esperava mais do Uruguai. Coloco muita culpa no treinador. Acho que o treinador bagunçou o time. O Uruguai não tinha uma característica de time, é um time muito de velocista. O Brasil, quando chegou na Copa do Mundo, fez aquele primeiro jogo no Marrocos. Antes do Marrocos, antes de ir para a Copa do Mundo, também estava do mesmo jeito, um time muito velocista e pouca técnica, poucos jogadores que cadenciam o jogo, toque de bola. A Argentina, só pensar que ainda tem o Messi que faz esse toque de bola, faz a Argentina tocar a bola e rodar. O Uruguai não tinha esse jogador que tocava a bola. De la Cruz tentou fazer esse movimento, por isso a eliminação da Copa, mas também com erros particulares de jogadores. Quando o Cabo Verde, o cara tem um passe horrível que gerou o gol, e ontem o goleiro falhou. Então, 2 erros, 2 empates, e não conseguiu a classificação. Vamos para outra notícia também que fala sobre seleção e sobre o jogador do Flamengo. De la Cruz é alvo de debate após queda do Uruguai na Copa. Nada mais. O De la Cruz, eu acho que foi mal utilizado. Poderia ter entrado no lugar da Arrascaeta, fazendo a mesma função da Arrascaeta. Tem qualidade, tem bom passe, tem movimentação. Acho que o treinador também não soube usar as peças que tinha em mão. Quis um estilo de jogo muito de força física e faltou técnica ao Uruguai. Um time que chegava, mas chegava sem qualidade, com jogada muito de linha de fundo, tentando cruzar, tentando chutar cruzado, e não criava jogada para o gol. Então, o De la Cruz é alvo disso. Torcedores destacam a ausência de Arrascaeta em eliminação do Uruguai. Eu achei no finalzinho do jogo poderia ter colocado o Arrascaeta ali por uns 10 minutinhos. Acho que poderia ter dado uma qualidade, já que no próximo jogo o treinador falou que ia colocar ele em campo. Então também achei que poderia ter arriscado ali pelo menos empate, que levaria o Uruguai também ali disputar com o Cabo Verde a classificação. Então faltou também ousadia ali no campo para colocar a Arrascaeta. Fico muito triste, eu achava que essa Copa seria a Copa do Arrascaeta. Na Copa passada ele ficou no banco, e quando ele entrou 2 vezes e quase perdeu. Fez 2 gols e mesmo assim o Uruguai não classificou. Essa Copa ele seria titular absoluto, então infelizmente não participação dele fez o nível técnico do Uruguai cair muito. Flamengo divulga lista de relacionados para amistoso em Portugal. Flamengo que viaja amanhã, e eu creio que pegando essa canja da eliminação do Uruguai, o Uruguai tem que tentar descansar esse trio que saiu da Copa, mesmo uma semaninha para descansar, esfriar a cabeça, voltar para si e retornar ao Flamengo. O Flamengo tem que estar uma semaninha de folga, levar os jogadores que realmente estão treinando ali com o clube, que eu acho que estava fazendo um bom time. Pensando a Coritiba, o 3-0, que é Rose, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Jorginho, Pulgar, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Acho que esse time está para iniciar o Campeonato Brasileiro, até os outros recuperar a parte emocional de cada jogo. Falando nisso, o Flamengo vence, a próxima notícia, o Flamengo vence por um sucesso em jogo tendo, veja como foi. O Flamengo venceu o
bom sucesso de 1-0. O time está se entrosando. Eu creio que esse time seria o time ideal para que o Flamengo consiga alcançar. Vai ter esses 3 amistosos que vai mostrar uma realidade desse time. Vamos ver como vai estar a movimentação desses jogadores em campo. Isso aí também conta muito. Acho que uma boa movimentação pode fazer esse time evoluir. Até que os jogadores que estejam na Copa do Mundo retornem ao Flamengo e aumente o nível técnico. Prata finca Flamengo contra Nauri e via herói do Equador na Copa do Mundo. O gol do Prata fez toda a diferença naquele jogo. Acho que faltou o Uruguai um cara que fizesse o gol. E o Equador conseguiu que o Uruguai deveria ter conseguido vencer bem o jogo. Uruguai vs Espanha. Muslera teve falha recentemente contra o Flamengo, relembro. O goleiro que acho que acabou sendo substituído. Acho que o treinador também forçou, criticou ele na Copa do Mundo todo, só uma falha colocou ele como principal cara que errou. Acho que o Uruguai errou tudo. Acho que o treinador não fez um trabalho tático bem realizado. Começou com o Vina na lateral esquerda, depois de Vina, e foi modificando jogo a jogo, tentando encontrar o time. Por isso que eu falo, o Brasil encontrou o time. Aquele primeiro jogo no Marrocos estava desarrumado, conseguiu arrumar, ganhou 2 jogos por 3-0, então o Brasil conseguiu dar a cara de time a seleção brasileira, um time dando a parte defensiva com uma ofensiva. E o Uruguai não conseguiu ter uma característica de jogo. Então acho que o maior culpado não foi o goleiro do Uruguai, mas sim o treinador, que não conseguiu dar uma cara de time à seleção uruguaia. CBF cria novas janelas de transferência após a antecipação do Brasileirão. No dia 6 do mês que vem, até o dia 17, vai abrir uma janela. Isso é bom para o Flamengo, que está atrás de reforço. Então, se o Flamengo tiver algum nome, vai deve apresentar na janela já o jogador que o Flamengo deve estar negociando. Então, muita atenção quando abrir a janela, e também para ver quem vai sair. Então, só vai valer para o time da Série A. Então, é muito importante. Tinha que ter aberto, acho que no início da Copa já, para que o time já tivesse trago os jogadores que necessitam e estivesse treinando junto com o elenco. Mas tem o tempo de praticamente um mês para a diretoria também começar a negociação e fechar os contratos. Eu creio que pode pintar reforço sim. O Flamengo deve estar trabalhando para acertar esses nomes, e muito importante o Flamengo ter reforço nessa janela agora para dar um up no time. Sempre a chegada de um grande jogador eleva o nível, e elevando o nível, o Flamengo cresce cada vez mais. Mais notícia: José Laxia, acho que é assim que fala sobre o nome dele, analista da compra do Vasco, em recado da parte do Flamengo, não é da sua conta. Aplica o Flamengo que o Vasco sempre vai ser grande, briga de diretoria sempre é algo assim que move o campeonato carioca. Então as 2 equipes vai estar em confronto constante, em briga constante nisso. Prata herói, relembre o último gol do jogador Flamengo em Copas do Mundo. O Prata, acho que tem até musiquinha nova. Acho que é um jogador que cada vez cai na casa. Ele é um bom jogador. Estava mal utilizado por dentro. Acho que ele é aberto pela direita, joga melhor. Tem esse poder de marcação dele que eu acho incrível. Ele volta muito para marcar, marca forte, chega bem no ataque, em contra-ataque, faz pisadas longas. Então ele faz essa transição rápida da defesa para o ataque, o que faz essa transição sensacional. Então é um jogador
que pode evoluir, mas eu acho que ali no setor dele também precisa contratar um cara já pronto, um cara mais forte, um cara que tenha muito, seja muito bom. Vamos para mais notícia. Vini Júnior supera a desconfiança e alcança o patamar dos maiores astros da Copa do Mundo. Eu creio que essa Copa não é a Copa do Neymar, sim a Copa do Vinícius Júnior. Acho que o Neymar é segundo plano em relação ao Vinícius time. O time está preparado para jogar com o Vini Júnior. O time montado por Vini Júnior, seu grande jogador. Tá no esquema que ele foi eleito o melhor do mundo quando ele jogava ele, Benzema. Então ele tem ele, Matheus Cunha, que Matheus Cunha é o cara do passe. O Benzema fazia muito bem isso, sair, pegava a bola e tocar para o Vini Júnior em velocidade. Então o Matheus Cunha tem essa possibilidade de se abrir o espaço para o Vini Júnior entrar em velocidade, que é a sua característica. E vejo o Vini Júnior já disputando qual Copa o Messi. O Messi tem 5 gols, o Vini tem 4 ou 3, não estou lembrado, mas tem 2 assistências em Copa do Mundo. Então ele tem essa superioridade a Messi, que ele tem 2 assistências. Então eu vejo o Vini Júnior tem 4 gols nesse alto nível, e se pegar os números dele é incrível. Então vamos ver se o Brasil consegue em si ser campeão do mundo e assim coroar Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo esse ano. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o Flamengo, o lance. Entre lá, lê as notícias, feche a sua opinião, tenha a sua opinião, faça a sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.